Eu vou continuar falando de salário mínimo e também sobre os impactos dessa política de valorização que já ocorre há alguns anos aqui no Brasil, mas deixou de acontecer em determinados momentos. Qual é o reflexo na vida das famílias, especialmente aquelas mais pobres? Para falar sobre isso, eu estou recebendo ao vivo o professor Jorge Alexandre Neves. Ele é titular de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais e também doutor em Sociologia Econômica. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todas e todos os telespectadores. Professor, essa política que a gente está vendo aí, inclusive com a aprovação dessa medida provisória, isso, na prática, significa valorizar realmente o salário mínimo? Isso chega na mesa de quem é mais pobre? Com certeza. Foi um aumento discreto esse ano, né? Mas é positivo que, pela primeira vez, depois de muito, o salário mínimo tenha tido um aumento acima da inflação. Eu gostaria de pedir, tá vindo um retorno de uma fala de alguém que eu não estou conseguindo, e aí eu estou me... Eu vou fazer o seguinte, nós vamos tentar retomar o contato com o senhor, porque é muito importante a participação que o senhor tem, a opinião do senhor nesse momento realmente importante da política brasileira. Nós refazemos, como é que o senhor está recebendo o retorno? Agora está ok? Está bem? Está ok, parou. Tinha alguém falando por trás e aí eu, às vezes, cortava o que você está falando. Incomoda, eu sei. Pode continuar o pensamento, por favor, professor. Agora acho que está ok. Então tá bem, muito obrigado. Então, esse ano o aumento foi muito pequeno, né, real, mas pela primeira vez, depois de muitos anos, tivemos um aumento real do salário mínimo. Isso é muito importante, porque o salário mínimo é algo fundamental, né? Ele ajuda a regular o rendimento do trabalho, tanto no setor formal para cima, eu diria até a mediana ou até a média do rendimento no setor formal, e ajuda também a regular o rendimento do trabalho no setor informal. Então, é uma referência em todo o mercado de trabalho. Então, retomar uma política de elevação do valor real do salário mínimo é muito importante. Então, apesar do aumento real ter sido pequeno, houve a conjunção desse aumento, embora pequeno em termos reais, mas a conjunção ainda de uma queda da inflação, queda do preço de muitos alimentos, uma queda, pelo menos comparado do início do ano para cá, no preço dos combustíveis, embora tenha havido um aumento recente, mas ainda assim, né, por exemplo, o botijão de gás continua abaixo dos R$100, né, quando antes era mais do que R$100, 110, 120. Exato. Então, houve uma conjunção favorável. Professor, ou seja, um bom resultado. Pois é, além disso, nós temos também o aumento da faixa da isenção, que agora as pessoas vão começar a pagar o imposto de renda a partir de 2.640. Antes era pouco mais de 1.900, que era uma vergonha. Isso também ajuda os mais pobres? Com certeza, porque você vai aí a praticamente 2 salários mínimos, que ganha praticamente até 2 salários mínimos, não pagará imposto de renda. Então, isso adiciona valor, não para quem ganha salário mínimo, mas para quem está um pouco acima, porque quem ganhava salário mínimo não pagava, mas quem está um pouco acima pagava, e aí vai deixar de pagar. Então, que também é uma faixa que está entre os mais pobres, está abaixo tanto da mediana quanto da média da renda, né? Então, do rendimento do trabalho. Então, é um resultado muito positivo. E isso tende a gerar, como um parlamentar falou aí, um ciclo virtuoso, né? Porque você eleva o consumo, os mais pobres utilizam basicamente toda a sua renda para o consumo, elevando o consumo, você faz com que a economia cresça, e a economia crescendo, você passa a arrecadar mais, o que ajuda os pressupostos do novo ajuste fiscal, né? Então, cria-se aí um ciclo virtuoso muito positivo. Professor, é claro que todo benefício alguém tem que pagar a conta, né? E eu queria saber disso do senhor, o que isso interfere, o que isso vai representar, por exemplo, nos gastos públicos. Não seria gasto, vamos dizer, na verdade, seria muito mais uma outra forma, não consideraria como gasto, mas vai para a conta. E isso aí interfere de que forma no orçamento do governo? Olha, claro, interfere, aumenta a despesa, né? É claro que parte desse elemento de aumento de despesa é um investimento, porque é um investimento nesse ciclo virtuoso que eu falei, é um investimento das famílias podem investir mais no capital humano também, na formação dos seus filhos, na educação, na nutrição, na saúde. Então,
uma parte disso é uma despesa que representa investimento, né? Sem dúvida alguma. Agora, a medida provisória previa, como a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, exige, a medida provisória previa, né, que houvesse um ressarcimento com a taxação dos fundos offshore e outros fundos financeiros, ou seja, que os extremamente ricos, cerca de 2.000 e poucas pessoas no Brasil, pagassem essa conta. É bom chamar a atenção de que essas pessoas, os extremamente ricos no Brasil, pagam uma quantidade ínfima da sua renda em impostos, muito menor do que qualquer um de nós e muito menor do que a população pobre, que paga muito imposto na hora que consome, os chamados impostos indiretos. Então, é necessário que se faça isso, né? Não basta colocar os pobres no orçamento. É preciso colocar como os ricos no imposto de renda, para que eles passem a pagar. Infelizmente, o presidente da Câmara, que tem seus compromissos muito fortes com o mercado financeiro, retirou essa parte. Isso é preocupante.